Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Escola do Avaliador. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode fazer avaliação de imóveis residenciais, avaliação de terrenos residenciais. Ontem mesmo a gente não conseguiu fazer a nossa live, por motivos de força maior, mas hoje nós estamos aqui para a gente falar sobre isso, falar sobre esse tema que é interessante principalmente para quem está começando em avaliação de imóveis, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? 3 dicas para fazer a avaliação de um terreno residencial, tá? Então, esse horário é um horário totalmente diferente, Geralmente a gente está ali às 20h20, mas hoje a gente vai fazer essa live porque ontem não teve, tá bom? Então, e aí eu prometo também que vai ser super rápido essa live, questão de 10 minutos, coisa rápida, só para a gente bater esse papo sobre avaliação de imóveis. Então essas 3 dicas que eu quero falar sobre avaliação de imóveis residenciais é o seguinte, tá? Terrenos residenciais. A primeira, documentação, tá? Então, toda vez que você está fazendo avaliação de um terreno e na história, praticamente ali na carreira do avaliador de imóveis, ele vai se deparar bastante com a avaliação de terreno. É muito comum isso acontecer. Então, o que você vai fazer? Quando você recebe uma solicitação e é de um terreno residencial, que é o nosso tema de hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer esse tipo de avaliação é analisar a documentação, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer é analisar a documentação do imóvel. Então, você primeiro, receber a solicitação, o cliente aceitou, o que você faz? Você pede pelo menos matrícula e IPTU do imóvel, primeira coisa. E aí, a partir disso, você pegou a matrícula, o que você faz? Você busca identificar as características, tanto de localização, características do terreno como um todo, com a documentação que foi fornecida. É a primeira coisa. Se você pega a matrícula e você consegue chegar até o imóvel, ótimo. Então é uma matrícula válida. Agora, se eu estou com a matrícula do imóvel e eu não consigo chegar no imóvel, é um problema que a gente precisa solucionar. O que eu falo é o seguinte, imagina que você tem uma matrícula, se a matrícula está lá, lote 2, quadra B, rua sem nome, provavelmente você não consegue chegar no imóvel com essa matrícula, Então, o que vai acontecer? Você vai precisar pedir uma documentação complementar para que você consiga realmente validar se aquela documentação que você está analisando é a documentação do imóvel que você vai fazer a vistoria. Então, por isso que é importante a gente analisar a documentação antes mesmo da gente realizar a vistoria, tá bom? Então, beleza. Consegui identificar quais são o endereço do imóvel, o logradouro, a numeração, aonde fica, somente com a matrícula? Ótimo. Qual que é o segundo passo? Ali mesmo na própria descrição você tem a parte de caracterização do terreno. Então ele vai te dizer quanto você tem de frente, quanto você tem de fundo, qual que é os confrontantes. Uma dica também bem importante na hora de você identificar se o terreno geralmente o terreno não tem identificação numérica, Então quando isso acontece, o que você pode fazer? Tentar buscar algum confrontante, ali na caracterização da matrícula. O imóvel fica localizado ao lado direito do número 55 e ao lado esquerdo do número 70. Então o que você faz? Você vai até o imóvel e você identifica se os confrontantes é isso mesmo, Ao lado direito é o 55, o lado esquerdo é o 70, ótimo, maravilha, você conseguiu fazer essa validação, que a documentação que você está analisando é o imóvel que você fez a vistoria. Então, de alguma forma, você precisa identificar, você precisa validar se a matrícula que você está analisando é o imóvel que você fez a vistoria. Se você não consegue validar, você tem um grande problema e a norma até fala, olha, você até pode fazer sem esse vínculo, sem essa clareza na documentação. Mas é importante que você mencione isso tanto para o solicitante e também você coloque nos comentários do laudo de avaliação, tá? Então toda restrição, seja ela física, documental, econômica, tudo que houver de restrição, você precisa apresentar dentro ali dos pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, tá? Então é importante que a gente sempre se mantenha atualizado ali. Então, eu até coloquei aqui um breve texto seguinte, Identificar e localizar o imóvel objeto da avaliação com as informações apresentadas na documentação. Ótimo. Caso a matrícula IPTU não seja possível realizar essa caracterização, deve ser solicitada a documentação complementar.
Então, toda vez que você não consiga analisar as características, né, desse terreno residencial somente com a matrícula e IPTU, é importante que você busque também uma outra documentação, seja ela planta de loteamento. Geralmente tem algumas prefeituras que passam um croquis de localização, né, onde fica o imóvel, certidão de localização, né, dependendo a prefeitura é muito pequena, o que eles fazem? Fazem uma certidão de localização do imóvel, e aí tem um croquis, né, com o terreno, o formato do terreno e a distância da esquina mais próxima. Então isso é possível também, né? Então a gente precisa buscar alguma documentação que a gente consiga vincular se a documentação é válida e se aquele lugar que eu estou vistoriando faz parte daquela documentação. Gente, eu estou falando isso e batendo nessa tecla porque é muito comum, né, de você receber imóveis, você receber solicitação que você não consegue fazer esse vínculo. E esse vínculo é importante, né? Imagina que você está dando um imóvel como uma garantia, né, fazendo um laudo de avaliação para subsidiar uma garantia bancária, e aí você não consegue fazer esse vínculo, aí por algum motivo o imóvel que você vistoriou não faz parte dessa matrícula. Então é um problema. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, tá bom? Então beleza, a gente falou sobre documentação, falamos um pouquinho sobre como a gente pode fazer essa identificação da documentação, a gente falou um pouquinho sobre como a gente pode caracterizar e também, até mesmo se a gente não tiver uma numeração, os confrontantes são importantes também para a gente caracterizar onde o imóvel está. Então, o que a gente vai fazer agora? A terceira dica é a vistoria. Tem uma galera entrando, a Regina, José, Renato, Leonardo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, fizemos análise da documentação. A documentação é muito importante, tá? Vistoria. A vistoria, praticamente você tem o primeiro passo da vistoria é você validar as informações que você analisou ali na documentação, a primeira coisa. Então, beleza, o imóvel que eu estou vistoriando é um imóvel da matrícula, a identificação está batendo, está falando que é rua Osasco, número 57, e aí você foi lá na rua Osasco e é o número 57, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa validar a questão de localização, tá? Quando a gente está fazendo a vistoria. E por isso que é importante a gente analisar a documentação antes mesmo de vistoriar o imóvel. Porque se tiver alguma característica na documentação que seja relevante, né, então a gente precisa ir na vistoria e validar essas informações. Para vocês terem ideia, eu estou fazendo avaliação de um empreendimento de 150 mil metros quadrados. E o que acontece? Já na documentação que foi passada, na documentação, na matrícula, está falando que aos fundos do imóvel tem um córrego. Então, na própria matrícula está dizendo assim, olha, nos fundos do imóvel confronta com um córrego XYZ. O que eu preciso fazer no momento que eu for fazer a vistoria? Eu preciso verificar se realmente existe aquele córrego, né? Se aquele imóvel tem um córrego ali, eu preciso validar de alguma forma. Então, por isso que é importante eu vistoriar todo o terreno. Né? Não sei se vocês lembram, quando eu fui fazer a vistoria lá em Santana de Parnaíba, eu até postei lá que eu estava fazendo a vistoria. Da testada do imóvel até a profundidade dele, praticamente você tinha uma queda ali de 5 metros. Então, dava para ir caminhando até o terreno. O que é importante? Era um terreno de 2.500 metros quadrados. O que a gente fez? Andou por todo o terreno. Então tinha mato, tinha um monte de coisa, mas é importante a gente andar no terreno, apesar dessa dificuldade, para verificar se lá no fundo não tem um imóvel que não tem um vizinho que está ultrapassando os limites, né? Se não tem invasão, se não tem algo desse tipo. Então é importante sim a gente andar no imóvel para verificar. Se você tiver drone, facilita muito, né? Então se você tiver drone, você pega, levanta o drone, verifica ali os confrontantes, faz uma imagem. É uma dica que eu dou também, se você tiver drone, beleza, no laudo você não consegue colocar uma filmagem, né? É impossível. Mas se você tem ali o OneDrive, se você tem o Google Drive, o que você pode fazer? Você pode alocar isso dentro da pasta do cliente e colocar um link, né, de que a pessoa que for analisar o laudo de avaliação consiga verificar, né, esse vídeo. É bem bacana, tá? Ou até mesmo você coloca um QR Code no laudo que ele consiga ver, né, o vídeo que você fez pelo drone. Então isso é legal também, que você
querendo ou não, você mostra que você fez, foi lá, além das fotos do drone, você consegue ter uma percepção melhor quando você tem uma filmagem, né? Ou até mesmo, poxa, será que vale a pena? Eu nunca fiz isso, tá? Mas uma ideia aqui também que surgiu. Será que não seria interessante a gente fazer um vídeo do imóvel, né, do terreno, a gente aloca ele dentro ali da pasta do OneDrive, coloca um QR Code dentro do laudo de avaliação para a pessoa, o solicitante que for analisar, ele consiga identificar, né, poxa, essa é a região, esse é o terreno, alguma coisa assim nesse tipo. É interessante também. Eu não pensei, estou pensando nisso agora. Talvez eu vou começar a fazer isso, né? É uma coisa que dá para se pensar, né? Então, se você tem ali todos os seus arquivos em nuvem, você cria um link compartilhável, super fácil de fazer, super tranquilo, né? Coloca no laudo de avaliação, acabou, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você tem ali uma questão de fotografias, você tem uma percepção. Agora, quando você tem um vídeo e você consegue acessar esse vídeo e visualizar, né, praticamente você está mostrando o que você olhou dentro da vistoria. Então é muito mais fácil, né? Bem legal também. Depois, validar as características e confrontantes, né, se conferem com a matrícula, né? Então tudo aquilo que a gente analisou na documentação, a gente precisa verificar mesmo se isso está funcionando. Uma dica também entra no Google Earth antes, vê se traça o polígono ali no Google Earth, vê se está batendo, se não está, né? Se não estiver batendo, é ali que você precisa ir, né? É ali que você precisa vistoriar. O terreno tem ali tem uma construção que não parece que é dele, foi o vizinho que invadiu, alguma coisa assim nesse sentido. O que você faz? Você vai lá naquele ponto para validar aquela informação que você está ali buscando no Google Earth, né? O Google Earth ele é uma ferramenta imprescindível para nós, avaliadores de imóveis. E por quê? Porque ali você tem linha do tempo, né? Então você pode voltar o tempo ali no próprio Google Earth para você ver até mesmo quando foi construído o imóvel. Algumas construções é possível fazer isso, né? Eu estou até com um imóvel aqui em Osasco fazendo avaliação, que alguns elementos comparativos para eu identificar a idade construtiva dele, eu voltei à linha do tempo. Então ficou muito mais fácil, né? Quantos anos tem esse imóvel? Né? De vez a gente partir para uma estimativa, a gente pega, volta no Google Earth, né? 2005 foi a data que mostra que aquele imóvel, aquela casa está construindo. Então ótimo, maravilha. O que a gente faz? Pega aquela data, né? Justifica de onde você tirou aquela idade. Tranquilo, né? Ou até mesmo emite a certidão de dados cadastrais do imóvel, alguma coisa assim nesse sentido também, tá? Identificar restrições existentes no imóvel, que a gente acabou de comentar. É importante, né, a gente sempre buscar se existe alguma restrição no imóvel, seja ela física, seja ela econômica, dependendo ali tem alguma coisa que está influenciando no valor, ou até mesmo regional, né? Naquela rua não é interessante, existe uma comunidade próximo, o que está influenciando no valor de mercado, seja positivo ou negativo. Então é importante a gente validar essas informações também, tá? Verificar as características construtivas econômicas no entorno. Olha só que interessante, quando a gente está falando em avaliação de terreno, aqui a gente pegou e setorizou, né? A gente está falando em terreno residencial. Só que se a gente tira o residencial e deixa apenas terreno, o que é importante a gente analisar? Quando a gente está falando terreno, a gente tem várias possibilidades, né? Então é praticamente impossível a gente fazer a avaliação de um terreno e não consultar o zoneamento. E o porquê eu falo isso, né? Que é praticamente impossível a gente fazer a avaliação de um terreno sem consultar o zoneamento. Porque o terreno, você tem N possibilidades que você consegue fazer ali. Então, ali, se você está aqui em São Paulo, um museu, imagina, você pode fazer incorporação, você pode fazer um monte de coisa. Então, quando você está com essas características, quando você está com o terreno, você tem alguns caminhos para tirar o melhor aproveitamento desse imóvel. Né? E aí tem até um conceito que está nas normas internacionais e foi apresentada também na NBR 14653, parte 1, né, de 2019, que é o maior e melhor uso, né, que é o Highest and Best Use, que a gente leva em consideração o melhor aproveitamento do imóvel, seja ele fisicamente possível, legalmente permissível e financeiramente viável. Então, praticamente, a gente tem 3 aspectos que a gente precisa analisar quando a gente está fazendo avaliação de terreno, buscando o melhor projeto, o melhor tipo de construção, aquele que realmente vai pegar aquela demanda e eu vou conseguir absorver a demanda do mercado,
né? Então, eu vejo que existem alguns profissionais que isso aqui dá para fazer pelo método involutivo. Se você vê, realmente é possível fazer esse terreno de 20 mil metros quadrados pelo método involutivo. Só que se você pega a região como um todo, você não tem demanda para terrenos residenciais. E aí o que vai acontecer? Se você não tem demanda para terrenos residenciais, não importa se você vai fazer um método involutivo, não vai absorver. Então, qual que é o tempo de vendas que você vai colocar no mercado? Entendeu? Então você tem regiões que são a densidade demográfica é muito baixa, né? Você tem terrenos muito grandes, né? Você não tem elementos comparativos suficientes, e quando você não tem elementos comparativos suficientes, a gente coloca na cabeça que o método involutivo seria o mais viável. Só que quando a gente analisa o mercado e pensa em demanda, a gente não tem demanda para absorver aquela quantidade de lotes. E se você não tem demanda, né, praticamente você tem um projeto que é inviável. Então você fazer o método involutivo talvez não seria a melhor alternativa, né? Então isso é importante, né? Então quando a gente pensa lá no High Gas and Best Use, a gente pensa nisso, né? O que é fisicamente possível, o que é legalmente permissível e o que é o financeiramente viável. Então quando eu pego essas 3 linhas de raciocínio e aí eu consigo extrair o melhor valor, ótimo, excelente. Mas eu preciso pegar essas 3 linhas, é financeiramente viável e o porquê, né? Eu tenho demanda, né? Aquele tipo de produto que eu estou alocando ali está fazendo sentido com a minha região, né? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? Então terreno, né? Terreno é uma caixinha de surpresa que a gente precisa analisar com cuidado. Então imagina lá, eu estou colocando aqui terreno residencial. Hugo, mas e se for dentro de um loteamento residencial? Cara, aí não tem problema nenhum. Se é dentro de um loteamento residencial, se você tem até mesmo alguns condomínios que tem algumas características de padrão que você precisa implementar. Aí nesse caso você nem precisa analisar zoneamento. É importante que você coloque no seu laudo de avaliação para mostrar que você analisou, que você buscou as informações e que você colocou ali. Mas se você está numa região que você não é um condomínio residencial, não é um loteamento residencial, é importante sim a gente analisar a questão de zoneamento e verificar ali qual que é o melhor e maior aproveitamento daquele imóvel especificamente, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, tá? E uma dica que eu dou também, né? Eu acho que eu já estou dando várias dicas aqui, mas toda vez que você faz a avaliação de um imóvel, eu faço isso, tá? Eu fiz a avaliação do imóvel. O que eu faço, tá? Eu começo a fazer perguntas para mim, né? Se eu fosse o comprador desse imóvel, se eu fosse o público-alvo desse imóvel. Então, como assim o que você faz? Olha, eu compraria esse imóvel se eu estivesse dentro desse público-alvo, tá? Poxa, olha, compraria. Ah, não compraria. E o porquê eu não compraria? Ah, está muito alto esse valor. As características construtivas não levam em consideração, a liquidez vai ser muito baixa. Então, você começa a fazer perguntas para verificar se realmente está fazendo sentido ou não. Então, se eu sou o público-alvo e vou analisar esse laudo de avaliação, quais são as características principais que eu vou analisar nesse laudo? Então, imagina que você sai do ambiente de profissional de avaliação de imóveis, você entra no ambiente, né, de um público-alvo, de um investidor, de um possível comprador, e você começa a analisar o laudo de avaliação com outros olhos. E isso facilita muito, tá? Eu faço isso e eu me coloco numa posição de investidor, de comprador, quando eu olho o laudo de avaliação e falo, poxa, se eu fosse um comprador, essa informação seria muito relevante para mim. Né? Ah, se eu fosse um investidor, eu gostaria de ter esse tipo de informação no laudo de avaliação. Então você começa a melhorar o seu laudo e aí as possíveis perguntas que o público-alvo faria para você já conseguiu mitigar isso. Então você conseguiu mitigar, você conseguiu realmente pegar essas informações, essas perguntas e você colocou dentro do seu laudo de avaliação. Acabou, né? Então fica muito mais fácil. É muito bom quando você manda o laudo de avaliação para o cliente, manda o laudo de avaliação para um departamento de engenharia, de um banco, alguma coisa assim nesse sentido, e você não recebe questionamento, você recebe um feedback positivo. Mas o que você fez? Você antecipou os questionamentos, você antecipou o tipo de pergunta que iria acontecer, tá? E é possível fazer isso, tá? Então, se você está começando agora, você fala, poxa, talvez eu não tenha essa maturidade, eu não tenho essa experiência, né? Mas com o tempo você vai conseguindo. Né? Eu sempre falo o seguinte, né? A perfeição vem da experiência, a experiência vem
do praticar, né? E o praticar vem de fazer. Então a gente precisa ser sim proativo, igual a Gil comentou aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, por último, a gente falou sobre documentação. Gente, é essencial documentação. Se você não conseguiu documentação, lá em premissas, pressupostos, ressalvas, fatores limitantes, ou até mesmo em comentários, o que você precisa fazer? Colocar o porquê você não recebeu a documentação, descreve, porque praticamente se você não descreve, você está colocando, né, o teu profissionalismo em risco. Então é importante que você pega e coloca todas as informações. Olha, não foi fornecida a matrícula. A matrícula não tem todas as informações para localizar o imóvel. Você coloca isso dentro do seu laudo de avaliação. Porque aí você está se resguardando como profissional. Se porventura aquele laudo foi operacionado numa operação financeira, se foi no mercado e o teu laudo de avaliação não tem essa informação, praticamente você cometeu um erro praticamente. Né? Teoricamente, se acontecer alguma coisa, você que vai ser responsabilizado. E isso a gente não quer. Né? Então, quanto mais informações, mais a gente coloca no laudo de avaliação, a gente está resguardando o cliente, né, de uma possível operação não efetiva, né, não boa, e você está se resguardando como um profissional também. Tá? Então a gente precisa trabalhar dos dois lados, né? E sempre levando em consideração que o laudo é imparcial. E aí a gente tem também o terceiro item, praticamente 3 tópicos, né? Eu falei 3 dicas para fazer a avaliação, então é documentação, vistoria e dados de mercado. Então o terceiro ponto é dados de mercado. Buscar elementos comparativos com as características físicas, regionais, econômicas semelhantes ao objeto da avaliação. Então toda vez que você está buscando ali a avaliação de um terreno residencial, que com certeza você vai pegar, né, o que você vai fazer? Você vai buscar elementos comparativos, né, em quantidade e em qualidade. Né? Então é importante a gente buscar terrenos que tenham as mesmas características, seja ela de localização, seja ela de características físicas. Lembrando que, né, todo dado que eu busco no mercado, né, são dados que são diferentes do imóvel objeto da avaliação, porque você não tem imóveis iguais na mesma localização. Né? Só que você tem imóveis com as mesmas características. Ah, eu tenho um terreno de 360, vai lá, busca outro terreno de 360 em outra região. E aí, a partir dali, você começa a montar o teu modelo matemático ali. Começa a montar o teu modelo para você determinar o valor de mercado do imóvel. E aí eu sempre falo, né, a qualidade que entra no teu modelo é a mesma qualidade que vai sair do teu valor de mercado. Né? Então, eu até recebi uma pergunta lá do EdaPlay, né, e o nosso aluno ele pegou e falou o seguinte, olha, o intervalo de confiabilidade aqui está dando de 8%. Né? Eu consigo aumentar, né, o que significa esse 8%? A amplitude total de 8% significa a sua assertividade. Né? Então, se você pega ali a quantidade de elementos comparativos com as características semelhantes, a amplitude sua de 8% é uma amplitude muito baixa. E se a gente pega lá o grau de precisão dentro do laudo de avaliação, você está com um grau 3 de precisão. Então, quanto menor a amplitude do intervalo de confiabilidade, melhor, porque mostra que você está sendo assertivo. Então, imagina lá, eu tenho um terreno de R$1 milhão, 8%, né? Então é 4% para baixo e 4% para cima. Então imagina lá, é 4% apenas, é muito pequeno essa amplitude. Né? Diferentemente quando a gente pensa, vai dar de 960 a 1 milhão e 40, mais ou menos assim. Né? Então, olha só a assertividade em relação ao seu laudo de avaliação. Agora, quando você pega um laudo de avaliação que está em 40, 50, né? 50 você está ali no grau 1, né? De fundamentação, no grau de precisão, grau 1. Se você ultrapassa isso, 60, 70, é muito delicado você falar ou até mesmo 50%, 25% para baixo, 25% para cima, é muita coisa. Então, de 1 milhão, então, o valor, o intervalo de confiabilidade é de 750 mil até 1 milhão e 250. Então, olha só. Né? Então, o seu laudo começa a ficar muito delicado. Então, toda vez que você busca um laudo de avaliação, você busca com intervalo de confiabilidade pelo menos ali um grau 3 de precisão. Né? O mercado trabalha dessa forma. E aí, quanto menor, né, o grau 3 é menor que 30%. Então, se você conseguir ali trabalhar na casa de 15, né, 20, nem sempre acontece. Né? Então, você vai lá, às vezes, até mesmo por conta das características regionais, você tem ali imóveis com grau 2 de precisão. Poxa,
E aí, como é que fica? Eu não tenho dado de mercado, né? Então, quando isso acontece, aí tudo bem, né? Eu vou fazer o quê? Mas lembre-se, né? Esgotar as possibilidades em relação aos elementos comparativos. Até porque se você pega um laudo de avaliação e aí o teu cliente pegou e contratou um outro laudo e ele conseguiu pegar mais elementos comparativos que você, aí você vai ter um grande problema, né? Demonstra que realmente você fez um trabalho ineficaz, né? Realmente foi um trabalho meia boca ali e é isso que a gente não quer, né? Então a gente quer entregar sempre o melhor para o nosso cliente. Ó, Renato, fui eu que fiz a pergunta da amplitude, o cliente queria uma amplitude maior, um intervalo de maior entre... então, mas imagina, né, Renato, poxa, você já fez o laudo bem centralizado, a quantidade ali, o limite é de 8%, então o teu laudo está muito alinhado. Então, dependendo ali que você poderia fazer, verificar qual que é a situação, o que o cliente precisa, né? Tanto no limite inferior ou superior. Entender primeiro para que ele precisa, para que você consiga realmente buscar e extrair a melhor forma para ele. Eu sempre comento aqui também, né, que às vezes o cliente ele não sabe o que é um laudo de avaliação e ele não sabe o que ele quer. Então, se a gente consegue entender para que ele vai ser utilizado, fica muito mais fácil, né? Então, tem muita coisa legal, tem muita coisa. Terreno residencial é interessante, né? Às vezes a gente pega, poxa, é um terreno residencial, mas se você pega uma região popular ou uma região de alto padrão, você vai ter características totalmente diferenciadas de cada um deles. Ou, poxa, é um terreno dentro de um loteamento, alguma coisa assim nesse sentido. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? Gente, era esses 3 pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Né, eu estou fazendo algumas avaliações aqui em Osasco, estou fazendo avaliações aqui em São Paulo. Deixa eu ver. Tem algumas avaliações no norte também. Quero trazer algumas coisas bem frescas aqui para vocês. Como está o mercado imobiliário e como são as características que a gente pode utilizar. Né? Interessante que até ia fazer um post e eu fiz uma validação, eu busquei um elemento comparativo que eu não tinha o endereço. Provavelmente vocês já se depararam com isso, né? Onde você não tem endereço nenhum do imóvel, só tem lá região tal, cidade tal, não tem mais nada. E o interessante é que eu peguei esse elemento comparativo, peguei as fotos e tinha um reflexo de um prédio, né, ali na fachada do imóvel. E aí com esse prédio atrás eu consegui localizar o imóvel porque tinha poucos empreendimentos. Aí eu peguei o reflexo da fachada, aquele prédio gigante. Fui no Google Earth e consegui localizar esse elemento comparativo. Então são coisas que a gente acaba buscando, algumas estratégias que a gente busca dentro de avaliação de imóveis para que a gente consiga realmente pegar esses imóveis e localizar. E isso é importante também, tá? Pegar e caracterizar e identificar todos os elementos comparativos também. Então, é sempre fazer a validação e é importante a gente localizar porque a gente precisa saber qual que é a localização. E a localização é muito importante, tá bom? O Renato comentou, né? Expliquei para o cliente o que significava a amplitude e ele entendeu. Legal, Renato, é isso mesmo. Né? A gente precisa trazer essas informações para o cliente, né? O cliente, até mesmo quando ele recebe uma proposta comercial e ele recebe ali tudo que você vai fazer dentro do laudo de avaliação, o cliente vai falar o seguinte, olha, o que é isso, né? Se é o primeiro contato do cliente. Então ele não sabe até mesmo o que é o laudo. Então é importante a gente explicar, mostrar para o cliente como é que funciona o nosso trabalho, o que é o intervalo de confiança, o que é o campo de arbítrio, o que é a homogeneização, o que é ali a inferência estatística. Tudo isso a gente explicando para o cliente fica muito mais fácil. Né? Ele vai entender o valor do nosso trabalho e aí a gente consegue realmente agregar muito mais para ele do que simplesmente entregar um laudo de avaliação na mão dele que ele só vai olhar o valor de mercado. Então não é isso que a gente quer. Quando a gente entrega um laudo de avaliação para o nosso cliente, a gente entrega confiança também para ele. Então quando a gente demonstra isso através das palavras, através de uma ligação, de uma reunião, fica muito mais fácil para ele ver o nosso valor e a gente mostrar que a gente é um profissional diferenciado no mercado também. Tá bom? Gente, 3 dicas. Então a primeira foi documentação, a segunda vistoria e a terceira dados de mercado. Por motivos de força maior, a gente não conseguiu fazer nossa live ontem, né, às 20h20, a gente está fazendo hoje meio-dia, e hoje, infelizmente, a gente não vai ter o resumão, tá bom? Nessa live a gente não vai ter resumão.
Mas se você tiver mais interesse em avaliação de imóveis, a gente tem lá o EdaPlay, né? Custo-benefício muito legal e tem vários conteúdos ali de avaliação. A gente tem alguns alunos aqui e qualquer dúvida, só chamar a gente. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Né? Eu espero ver vocês nas próximas lives. E amanhã a gente tem uma live com a Elaine Araújo falando sobre vistoria cautelar. Beleza? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.